A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho. E hoje nós estamos completando 20% do plano de leitura, então nós lemos já um quinto da Bíblia, já passou um quinto do ano, inclusive. E até agora, o que você aprendeu? O que você pegou para si sobre o que nós estamos estudando, sobre o que você tem lido na Bíblia? O que você completou até agora dos seus objetivos espirituais neste ano de 2026? Que você possa continuar firme, que você possa continuar dedicado, que você possa continuar buscando ao Senhor, como nós temos buscado todos os dias. Vamos começar esse devocional com mais uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Abençoa para que Teu Espírito em nossos corações nos guie através dessas palavras, para que nós possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para Números 14:1. Ontem nós vimos que o povo tinha chegado perto da terra prometida, tinham enviado os 12 espias, mas eles falaram que as pessoas que moravam nessa terra eram muito grandes, eram muito fortes, e o povo começou a ficar com medo. E nós continuamos lendo a partir desse momento, que diz o seguinte: então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se pelo menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. E aqui o povo está querendo, encontrou um desafio, encontrou uma barreira e esquecendo de tudo que Deus fez por eles, estavam querendo voltar para a terra onde eles eram cativos. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós também, às vezes, encontramos objetivos, nós encontramos barreiras, nós encontramos resistência para fazermos a obra do Senhor, para cumprirmos os nossos planos, no nosso trabalho. Às vezes, pessoas ou situações se colocam na nossa frente e nós queremos voltar para antes, para quando nós não tínhamos talvez uma posição mais elevada no trabalho, para quando nós não tínhamos tantas responsabilidades, porque nós buscamos o conforto, é natural nosso buscar o conforto, é natural nosso de ter medo. Mas aqui essa palavra vai dizer que nós temos um Deus que vai na nossa frente lutando as nossas batalhas. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui com o povo e nós temos que confiar nesse nosso Deus que abre o mar para que nós possamos passar em terra seca. Então, para que a gente não deseje a mediocridade da vida, para que a gente não deseje ser medíocre, ser pessoas que se contentam com o povo, com pessoas que se contentam com a escravidão do Egito, mas pessoas que almejam a terra que mana leite e mel, almejam a terra que vão ter uvas que precisam de duas pessoas para carregar. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Verso 5. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E essa é a mensagem para você nesse dia. Não tenham medo, porque o Senhor está com você. Você não está indefeso, as pessoas que estão indefesas contra nós, porque o Senhor está conosco. Nós não devemos ter medo das nossas missões, daquilo que nós temos que fazer. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe.
Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que ele. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: O que os egípcios pensarão? Novamente, Moisés intercede pelo povo, assim como ele intercedeu no período, na situação do bezerro de ouro. O que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face e que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão: O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar. Por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: O Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tem perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: Eu os perdoarei como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. E aqui a maldição, a consequência do pecado que o Senhor traz sobre aqueles que murmuraram, sobre aqueles que temeram, sobre aqueles que não confiaram, não tiveram fé no Senhor. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me tratarem com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta, e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e os cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: só um detalhe, aqui a gente vai ver que o povo vai ficar 40 anos no deserto. E aí você fica falando, mas demorou tanto tempo assim para chegar na Terra Prometida? Não, eles acabaram de chegar na Terra Prometida. Eles acabaram de enviar os espiões para a Terra Prometida, em que eles chegariam 40 anos depois. Mas eles não entraram por conta da falta de fé, por conta da incredulidade deles, como a gente acabou de ler. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: Até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhe o seguinte: Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Não é o povo que disse que era melhor que eles morressem no deserto do que entrassem na terra? Pois bem, Deus atendeu. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas, quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão as consequências de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos.
um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente como uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: Por que desobedecem à ordem do Senhor? Isso não é certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e os cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais, e serão de seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros, de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem o novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros, de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite, e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês e ser cumprida a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Marcos 14, dos 53 ao 72. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós o ouvimos dizer: Destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. As pessoas não conseguiam entender as verdades espirituais que Jesus estava trazendo. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus:
Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E olha que interessante nessa parte aqui. Eu por muito tempo imaginei que os sacerdotes, que essas pessoas que estavam tentando encontrar provas contra Jesus, eram pessoas más, eram pessoas que eram desviadas, eram pessoas que não acreditavam em Deus, talvez. Mas pelo contrário, essas pessoas estavam seguindo diligentemente aquilo que elas aprenderam sobre Deus. Elas estavam trazendo castigo para aquele que estava nas suas mentes blasfemando contra Deus. Então, eles não eram simplesmente pessoas descrentes, eles eram pessoas que criam no Deus, que liam as Escrituras. Entretanto, a sua mente estava nublada, eles não tinham entendido verdadeiramente aquilo que Cristo veio dizer, aquilo que Deus quis dizer desde lá de Gênesis, as promessas que diziam sobre o Messias que viria, e todas as profecias que foram trazidas por ele. E às vezes nós somos como eles, como esses sacerdotes. Às vezes nós nos apegamos com aquilo que nós aprendemos sobre a Bíblia, sobre aquilo que algumas pessoas nos ensinaram, sobre aquilo que nós temos o costume, mas a gente não para ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, a gente não para ler as Escrituras, a gente simplesmente se apoia naquilo que nós ouvimos de alguém, nós nos costumes, sem parar para pensar, falar, mas o que Deus deixou revelado na palavra? Será que eu estou verdadeiramente escutando todas as palavras do Senhor? Ou será que eu estou sendo como o sumo sacerdote ou como esses líderes que estavam tentando simplesmente agradar a Deus baseado nos seus costumes e não naquilo que eles estavam buscando conhecer de Deus? Por isso é importante esses momentos que nós temos aqui, esses devocionais, em que nós realmente lemos a revelação do Senhor e nós tentamos modificar o nosso eu, nós matamos a nossa carne, nós matamos o nosso entendimento para que o entendimento de Deus entre em nossas mentes, entre em nossas vidas, para que nós não sejamos cegos que se dizem servos de Deus, mas que estão longe das palavras do Senhor. Que essa cegueira espiritual não possa atingir a nossa vida. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhes deram socos. Profetize para nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto levavam. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Esse homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, porque é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Esse é o mesmo Pedro, que disse que morreria por Jesus, que disse que não o abandonaria. Aqui está ele negando Jesus 3 vezes. Verso 72, e no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus:
Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E aí começou a chorar. Salmo 53, do 1 ao 6. Ao regente de coral, meditação. Salmo de Davi. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Isso inclui nós. Aqui os Salmos, Davi, como profeta, está dizendo que ninguém faz o bem, nenhum sequer. Mesmo nós, nosso coração é mau, a nossa carne nos puxa a fazer aquilo que nós não queremos. Paulo mesmo disse que aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus. Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. E só para complementar o que eu acabei de dizer, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E é por conta disso que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo agindo em nossas vidas para que nós possamos ter força de lutar contra a nossa natureza pecaminosa e servir verdadeiramente a Deus. E por fim, Provérbios 11, 4. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. E essas foram as palavras de hoje, espero que tenham entrado no seu coração e tenham trazido edificação para a sua vida. Vamos fazer uma oração para terminar esse período? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Abençoa para que essas palavras venham ser gravadas em nossos corações, em nossas mentes, para que elas sejam eternizadas em nossas vidas e para que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, Senhor, para que não fique apenas nas palavras, mas para que essas palavras se materializem em ações, se materializem em atos de fé. Senhor, nos guia aonde quer que nós formos e nos guie no que formos fazer, seja nossos trabalhos, seja nossos estudos, seja nossos afazeres domésticos, sejam as visitas que fizermos, seja aquilo que formos fazer, Senhor, que o Senhor nos guie, nos capacite, nos direcione, nos proteja e, Senhor, para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória. Visita o Teu povo, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha trazer a cura, para que o Senhor venha trazer libertação, para que o Senhor venha trazer restauração. Abençoa aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra portas de emprego, traga oportunidade, faça com que seu povo cresça financeiramente, também para que a Tua glória seja vista através do Teu povo e para que nós possamos também ter recursos para expandir o Seu reino, Senhor. Continua conosco hoje e sempre, fazendo a Tua obra em nossas vidas. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer prospere, que Deus esteja guiando os seus passos aonde quer que você vá. E para que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Não esqueça que nós somos a Bíblia que o mundo às vezes não lerá. Nós somos a Bíblia, a única Bíblia que o mundo lerá. Não como páginas, mas como pessoas com atitude, pessoas que fazem, que têm ações que honram o nome do Senhor, que têm ações que refletem a glória do Senhor. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até amanhã para mais um devocional.